Era uma tarde ensolarada e tranquila, no condomínio fechado de Lakewood Heights, um daqueles bairros americanos onde as casas pareciam copiadas umas das outras e as gramas eram cortadas com precisão militar. As crianças corriam de um lado para o outro rindo alto, pedalando suas bicicletas e jogando bola entre as calçadas, um raro momento de liberdade num lugar onde até a cor das cortinas precisava de aprovação da Associação de Moradores, a temida OA, mas nem todos estavam felizes com aquele som de alegria. Caron Whitmore, presidente autodeclarada da OA e vigilante informal do bairro, observava tudo da janela de sua sala, com um olhar de reprovação afiado como navalha. Ela segurava um copo de chá verde gelado, com a mesma rigidez com que segurava seu livro de regras, um calhamaço impresso, que levava sempre consigo na bolsa, como uma arma pronta para disparar, brincando na rua de novo. E sem capacetes? Isso é um escândalo, murmurou, apertando o botão de zoom da sua câmera de segurança. 3 crianças estavam jogando com um frisbee no gramado da casa da senhora Thompson Technicaman. Uma delas tropeçou e caiu, levantando-se imediatamente com um sorriso. Caron, no entanto, já estava pegando o celular. Discou o número da central da OA. Oi, sou Caron Whitmore. Número da casa 228. Crianças estão brincando sem supervisão e violando o código de segurança 14 bytes. Preciso que alguém tome providências. Do outro lado da rua, uma mulher de cabelos grisalhos amarrados num coque baixo e roupa simples observava discretamente. Ela se chamava Mary Delaney e era a babá das crianças, ou pelo menos era isso que todos achavam. Mary parecia comum, talvez até um pouco desatualizada, mas escondia algo que poucos ali sequer imaginavam. Por 28 anos, ela servira como agente do Polícia Federal norte-americana, especialista em vigilância e segurança infantil. Ela agora vivia uma vida discreta, cuidando de crianças para famílias ocupadas, um retiro escolhido após a aposentadoria. Mas com os olhos ainda tão atentos como antes, ela percebeu o movimento de Caron e suspirou. Sabia exatamente o que estava acontecendo. De novo, Caron murmurou para si mesma, enquanto tirava o celular do bolso e abria um aplicativo de monitoramento. Mary tinha câmeras discretas instaladas ao redor da casa, não para espionar, mas para garantir que as crianças estivessem seguras. Na verdade, ela estava a poucos metros delas, de olho o tempo todo, menos. Mas sempre dava espaço para que vivessem a infância livre, que tantos hoje em dia tinham perdido. Minutos depois, uma caminhonete da OA estacionou em frente à casa dos Thompsons. O homem corpulento desceu com uma prancheta na mão. Caron saiu de casa quase ao mesmo tempo, com o ar triunfante de quem acabara de salvar o mundo. Estão ali, sem supervisão, sem capacetes, jogando numa área comum. Isso vai contra o código 14 bytes, 22A e possivelmente o 6C, disse ela com firmeza. O funcionário da OA coçou a cabeça, visivelmente constrangido. Bom, eu preciso verificar se há mesmo violação. Aparentemente, há uma adulta na varanda. Caron virou-se bruscamente. Mary estava sentada na cadeira de balanço, um livro no colo, óculos na ponta do nariz. Ela sorriu gentilmente. Boa tarde, Caron. Tudo bem? Disse com a voz doce. Caron não respondeu. Limitou-se a fitar Mary com olhos semicerrados. Essas crianças estão sozinhas. É perigoso. Pode acontecer um acidente, ou pior, algum estranho pode levá-las. Mary fechou o livro com calma. Na verdade, estou a menos de 15 metros delas, o tempo todo, e tenho câmeras cobrindo a área. Além disso, todas sabem como reagir em caso de emergência. São treinadas. Caron arqueou a sobrancelha. Sarcástica. Treinadas por uma babá aposentada? Mary manteve o sorriso, mas sua voz ganhou um leve tom de autoridade, menos aquele mesmo tom que usava durante interrogatórios no Polícia Federal norte-americana. Caron, sei que você se preocupa com a segurança. Eu também. Mas segurança não significa controle absoluto. Crianças precisam brincar. Precisam cair, levantar, rir. Isso é crescer. Vigiá-las como se fossem prisioneiras não as protege. As enfraquece. O homem da OA pigarreou, tentando quebrar o clima tenso. Bom, parece que não há violação. A adulta está presente. Nenhum dano foi causado. Acho que não há muito o que fazer. Caron apertou os lábios e virou-se sem dizer mais nada. Caminhando de volta à sua casa com os passos duros, Mary observa desaparecer e voltou a olhar para as crianças, que agora riam de algo que o menorzinho dissera. Ela respirou fundo e pensou, talvez seja a hora de ensinar a Caron que nem tudo se resolve com regras, e que nem toda ameaça vem de uma bola de futebol perdida. Mal sabia Caron que aquela babá que tanto subestimava, não apenas sabia se proteger, mas também sabia como investigar, e que em breve, seria ela quem estaria sob vigilância.
Caron estava furiosa. De volta à sua casa perfeitamente organizada, com cortinas bege combinando com os tapetes impecáveis, ela andava de um lado para o outro como uma leoa enjaulada. A conversa com Mary ainda ecoava em sua cabeça. Como ousava aquela mulher, uma simples babá, desafiá-la? Caron sempre tivera a última palavra naquele bairro. Era ela quem mandava quem zelava pela ordem, quem impunha os limites que todos seguiam. Mas não Mary Dalene. Aquela senhora de fala calma e olhos penetrantes parecia perigosa, misteriosa e, pior de tudo, incontrolável. Caron se sentou em frente ao computador e abriu o sistema interno da OA. Ela tinha acesso completo aos relatórios de infração, registros de moradores e, claro, as câmeras de segurança comunitárias. Ela digitou Dalene na busca. Nenhuma multa, nenhuma queixa, nenhum deslize. Aquilo só deixava mais irritada. Deve haver alguma coisa. Ninguém é tão certinho assim, murmurou. Então, ela decidiu ir além. Abriu um navegador anônimo e começou uma busca por Mary Dalene, restringindo a cidade, depois ao estado. As primeiras páginas traziam resultados inofensivos, redes sociais, alguns registros antigos de aluguel. Mas então, algo chamou sua atenção. Ex-agente, do Polícia Federal Norte-Americana, se aposenta após 28 anos de serviço em unidades especiais. Caron clicou. A matéria era de um jornal antigo, com uma foto em preto e branco. Mary, com aparência mais jovem, em pé, ao lado de uma equipe de agentes federais. A legenda dizia: Mary Dalene, especialista em segurança doméstica e proteção de menores. Caron recuou na cadeira. Seus olhos arregalados refletiam a luz da tela. Então, Riverdale, disse, quase sem acreditar. Ela olhou pela janela, em direção à casa de Mary. Tudo parecia tão calmo, tão normal. Mas agora ela sabia. Havia uma ex-agente federal ali, e por algum motivo, isso a fazia se sentir ameaçada. No dia seguinte, Caron decidiu agir. Ela não podia ser derrotada 2 vezes seguidas, ainda mais por uma mulher que nem fazia parte oficial. Dawa vestiu seu tailleur favorito menos blazer cinza com listras finas e broche de prata da associação, e marchou até a casa de Mary. Nem se deu ao trabalho de sorrir. Mary estava no jardim, regando as flores. Ao ver Caron se aproximar, largou o regador com gentileza e tirou os óculos de leitura. Caron, que surpresa. Precisamos conversar, disse Caron, cortante, sobre limites e regras. Mary fez um gesto para que ela entrasse, mas Caron recusou. Prefiro que seja rápido. Mary sorriu levemente, como quem já previra tudo. Pois não. Você está aqui há poucos meses, e já parece que acha que pode ignorar o funcionamento da nossa comunidade. Crianças correndo livres, brincando em áreas comuns. Você diz que está vigiando, mas não é suficiente. E agora descubro que você é? Ex-Phoebe? Mary assente, sem se alterar sim. Me aposentei há 3 anos, e decidi viver uma vida tranquila, longe de armas, segredos e corredores escuros. Caron cruzou os braços, pois eu digo que seu passado é preocupante. Now, como saber quem você realmente é? Você pode estar escondendo algo? Mary deu uma leve risada, não de deboche, mas de alguém que já ouvira ameaças muito mais sérias. Caron, eu entendo seu desejo de controle, de segurança, mas viver com medo do que não entende não vai te proteger. Pelo contrário, só te torna mais frágil. Você transformou essa vizinhança num quartel, mas segurança verdadeira vem de confiança, convivência e equilíbrio. Caron sentiu o golpe, mas não deixou transparecer. Eu só quero o bem. E se isso significa aplicar cada cláusula do nosso regulamento, que seja... Mary se aproximou um passo, então é aplicar-se com justiça, não com ego. Houve um silêncio tenso. Caron sentia a garganta apertada, como se algo estivesse desmoronando por dentro. Pela primeira vez em muito tempo, alguém enfrentava, não com gritos ou ameaças menos, mas com calma, firmeza e argumentos irrefutáveis. Antes que pudesse responder, um barulho de risos infantis invadiu o ar. As crianças brincavam no quintal de Mary, supervisionadas por ela a uma distância segura, com câmeras funcionando, protocolos definidos e alegria verdadeira nos olhos. Caron olhou para aquela cena com olhos duros, mas também um traço de dúvida. Algo nela hesitou. Mais tarde naquela noite, Mary sentou-se com um chá quente e seu antigo laptop. Ela acessou um antigo programa menos uma rede privada usada por ex-agentes aposentados. Fez login, abriu um arquivo que havia começado dias antes, e atualizou. Caron Whitmore. Menos comportamento obsessivo. Necessidade extrema de controle. Potencial para abuso de poder em cargos administrativos locais. Iniciar coleta de dados discretamente. Sim. Mary tinha abandonado a Polícia Federal Norte-Americana.
mas certos instintos nunca morriam. E alguma coisa em Caron menos sua rigidez. Suas conexões obscuras com a Oia. Seu medo quase paranoico menos acendia alarmes demais para serem ignorados. Mary terminou seu chá, olhou para a escuridão do jardim e pensou: essa história está longe de terminar. As manhãs em Lakewood Heights pareciam sempre iguais. O som de aspersores automáticos, o cheiro de grama recém-cortada e os sorrisos forçados entre vizinhos que mal se toleravam. Mas sob a superfície, algo havia mudado. E Mary sentia isso, com clareza. Desde sua última conversa com Caron, o ar estava mais pesado. Caron não apenas se sentia desafiada, menos ela se sentia exposta. E quando pessoas como ela perdem o controle, tendem a atacar com mais força. Mary sabia disso melhor do que ninguém, nos seus dias de Polícia Federal norte-americana. Mary lidara com políticos corruptos, empresários manipuladores e chefes de cartel que escondiam seus crimes por trás de rostos respeitáveis. O comportamento de Karen Swa com ordem, sua recusa em dialogar, e agora, sua hostilidade direta menos ativava todos os sinais vermelhos da velha agente. Ela precisava entender quem realmente era Caron Whitmore, e por que, exatamente, ela parecia tão determinada a manter as custe o que custar naquela tarde. Enquanto as crianças cochilavam após o almoço, Mary iniciou sua própria investigação. Acessou bases de dados que só ex-agentes federais, com autorização especial, conseguiam consultar. Usava um pequeno notebook criptografado, conectado a uma rede segura com roteamento mascarado. Ferramentas que ela nunca imaginou voltar a usar na aposentadoria. Digitou o nome completo, Karen Elizabeth Whitmore. Vários resultados. Surgiram documentos de impostos, registros de mudança, licenças de propriedade. Tudo parecia banal. Mas então, algo a intrigou. Um nome diferente apareceu como beneficiário em uma empresa de fachada localizada em Nevada, menos um estado famoso por suas leis de sigilo corporativo. Mary puxou a papelada. A empresa não fazia sentido registrada como Serviços de Consultoria Comunitária, sem site, sem registros de contratos públicos e com movimentações bancárias incomuns. O que você está escondendo, Caron? Sussurrou Mary, clicando em mais uma camada do relatório. Foi então que encontrou primeiro indício concreto. 2 anos antes, Caron havia sido citada numa investigação de desvio de fundos de uma associação de moradores em outro estado. O caso fora arquivado por falta de provas após a testemunha-chave desistir de depor. Mary encostou-se na cadeira. Sua intuição estava certa. Caron não era apenas uma vizinha mandona. Ela tinha um histórico e sabia como se proteger. Nos dias que seguiram, Mary começou a observar mais de perto. Notava como Caron fazia reuniões informais com membros da diretoria da OA em sua casa, sempre à noite, sem registros oficiais. Como ela favorecia certos vizinhos, com exceções às regras, enquanto punia outros com multas. E mais estranho ainda, o comportamento das câmeras comunitárias. As imagens das ruas pareciam editadas. Mary fez testes. Deixou propositalmente uma bicicleta das crianças encostada na calçada durante uma noite. No dia seguinte, recebeu uma notificação de infração com uma imagem mostrando a bicicleta. Mas ao acessar o feed original da câmera, o ângulo era diferente. Era como se alguém estivesse manipulando as imagens antes que fossem enviadas aos moradores. Enquanto isso, Caron também agia. Começou a espalhar fofocas sutilmente. Você sabia que a babá nova era do Polícia Federal norte-americana? Estranho, não é? Ela fica o dia inteiro com acesso livre às crianças. Não é muito seguro. Dizem que ela tem câmeras escondidas. Quem sabe o que mais ela grava? Alguns vizinhos começaram a olhar para Mary com desconfiança. Sorrisos sumiam quando ela passava. Portas se fechavam um pouco mais rápido. Ela não se importava com a popularidade menos, mas sim com a segurança. E aquilo estava virando um jogo perigoso. Mary foi até o quintal e ativou um de seus antigos dispositivos, um detector de frequência e transmissão não autorizada. Em menos de 10 minutos, o aparelho apitou. Havia um sinal vindo do poste em frente à sua casa. Ela na pequena escada, abriu a caixa da fiação e encontrou o que temia. Um microdispositivo de escuta, disfarçado como parte da rede elétrica comunitária. Ela o retirou com luvas, armazenou numa bolsa isolada e retornou para dentro com o coração batendo firme. Ela está maybe riendo, murmurou, sentando-se para analisar os dados. Caron não apenas estava tentando minar sua reputação, ela havia iniciado uma guerra silenciosa. No entanto, Mary não era uma amadora. Ela começou a compilar um dossiê completo. Infrações administrativas, falsas provas de manipulação das câmeras, testemunhos de vizinhos pressionados por Karen. Claro,
O dispositivo de escutar cada evidência era organizada, digitalizada e enviada para um contato especial agente federal, Dominic Reyes, seu ex-parceiro de investigações, agora trabalhando na divisão de crimes cibernéticos do DOJ Departamento de Justiça. Em mensagem criptografada ela escreveu: Dom, estou em campo novamente. Investigação não oficial, ou a manipulada por ex-precedente de associação sob suspeita anterior. Enviando o dossiê preliminar Mary. Enquanto isso, Caron se preparava para o próximo passo. Convocou uma reunião extraordinária da OA, com o objetivo de discutir limites para prestadores de serviço residentes, uma tentativa clara de expulsar Mary por meios legais. Mas o que Caron não sabia era que Mary já estava 2 passos à frente, e que, em breve, seria ela quem estaria sob investigação. Oficialmente, a sala de reuniões da OA estava lotada. Não era comum que tantos moradores comparecessem a essas assembleias, menos normalmente entediantes e repetitivas. Mas desta vez havia um motivo extra. Caron havia espalhado pela vizinhança que a babá ex-agente seria discutida formalmente, sob o pretexto de regulamentar a atuação de prestadores de serviço perigosos. Mary chegou, pontualmente, usando uma blusa atule escuro simples, calça jeans e uma expressão serena. Observou os rostos ao redor. Alguns desconfiados, outros curiosos, e poucos, muito poucos menos neutros. Caron estava no centro da mesa, ao lado de 3 diretores da associação, todos amigos antigos e manipuláveis. Vamos começar, anunciou Caron, batendo o martelinho de madeira, com um ar de falsa formalidade. Estamos aqui para discutir uma situação atípica que preocupa a integridade da nossa comunidade. Mary cruzou os braços, aguardando. Não havia sido convidada oficialmente para falar menos, mas ela não precisava de permissão. Temos uma moradora temporária que exerce uma atividade sensível, menos cuidando de várias crianças mas que possui um passado. Digamos, como ex-agente federal, sua presença levanta questões sérias de segurança, privacidade e intenção. Alguns moradores balançaram a cabeça em concordância. Outros apenas observavam. Mary se levantou calmamente. Posso responder, se me permitirem. Caron hesitou, mas não impediu. Queria que Mary falasse menos. Achava que se comprometeria com as próprias palavras. Sou Mary Delaney, ex-agente do Polícia Federal Norte-Americana, aposentada com honra e sem qualquer infração em meu histórico. Fui treinada para proteger civis, especialmente menores de idade, e escolhi cuidar de crianças nesta fase da minha vida, com estrutura, com segurança, com amor. Agora, se querem discutir segurança, eu tenho algumas perguntas também. Caron franziu a testa. Mary então puxou uma pequena pasta preta e a abriu sobre a mesa. Gostaria de saber por que há registros financeiros de movimentações não declaradas da OA, feitas para uma empresa registrada em nome de Caron Whitmore, em Nevada. Essa empresa não tem atividade legítima. Também há imagens editadas das câmeras de segurança, comprovando manipulação. E por fim, ela tirou um pequeno envelope com um objeto metálico dentro. Este dispositivo de escuta foi encontrado em um poste público, com sinais de interferência direcionada à minha residência. A sala ficou em silêncio. Caron empalideceu. Sua expressão endureceu, como se tentasse manter uma máscara que já não se sustentava. Isso é um absurdo, exclamou nervosa. Você está inventando essas acusações? Mary então se virou para o fundo da sala, onde 2 homens discretos haviam acabado de entrar. Vestiam paletós escuros e crachás do Departamento de Justiça. I'm dealing. Dominic Reyes falou em voz alta. Não, Sra. Whitmore. As acusações são reais e baseadas em provas suficientes para abrir uma investigação formal. Recebemos denúncias com documentação válida e viemos averiguar pessoalmente. O outro agente entregou uma intimação impressa a Caron. Ela tremia ao segurá-la. Você me armou uma emboscada, disse ela, tentando controlar a raiva. Mary manteve o tom calmo. Eu apenas mostrei a verdade. O resto, você fez. Sozinha. A reunião foi encerrada no meio do caos. Alguns moradores protestaram, exigindo explicações. Outros se levantaram em silêncio. Caron foi retirada da sala discretamente pelos agentes, escoltada até sua casa, agora local de uma investigação criminal. Nos dias seguintes, a atmosfera em Lakewood Heights mudou radicalmente. O respeito por Mary cresceu, e a desconfiança em relação à OEA tomou proporções inesperadas. Muitos começaram a revisar as multas que haviam recebido. Outros pediram renúncia de cargos, e as câmeras do bairro passaram por uma auditoria oficial. Mary continuou com sua rotina, cuidando das crianças, mantendo o jardim, e observando, sempre observando. Sabia que, embora Caron estivesse fora do jogo por enquanto, as raízes da corrupção eram profundas. Uma noite, Dominic voltou para conversar com Mary,
Agora, como amigo, e não apenas agente, você tinha razão desde o início. Caron não só desviava dinheiro, ela usava a Roa como fachada para controlar contratos de manutenção superfaturados. Estamos rastreando ligações com construtoras que pagavam propina em troca de licitações. Mary assentiu. Ela achava que poderia manipular todos com medo. Mas medo só funciona até alguém dizer, basta. E você disse, com provas e coragem, completou Dominique. Você já pensou em voltar? Mary sorriu. Não, minha missão agora é proteger de outra forma. Aqui, onde as pessoas acham que tudo é pacífico. Mas, onde as sombras também existem. Enquanto Dominique se despede de uma figura, observava da janela da casa ao lado. Era um dos ex-diretores da OA. E claramente, nervoso Mary percebeu. Mas não reagiu, apenas aceniu, de forma sutil, e entrou em casa. A guerra, silenciosa, podia ter revelado sua primeira vitória. Mas ela sabia. A batalha ainda não terminou. O sol de outono dourava as folhas das árvores em Lakewood Heights, tingindo as ruas de um brilho nostálgico. As decorações de Halloween começavam a aparecer discretamente nas varandas e as crianças já falavam sobre fantasias e doces. Mas, no coração daquela comunidade até então perfeita, algo muito mais profundo havia mudado Karen Whitmore. Agora formalmente acusada de fraude, manipulação eletrônica e violação de privacidade, havia deixado o bairro. Sua casa, outrora o símbolo da autoridade local, estava vazia, janilas escuras. A caixa de correio, trancada, e uma placa do Vende se balançando no vento. Mary observava tudo isso com a serenidade de quem sabia que havia cumprido sua missão. As semanas após a audiência foram intensas. Vários moradores, inspirados pela coragem dela, apresentaram denúncias próprias. A OAHA foi dissolvida temporariamente e uma comissão de moradores foi criada para reestruturar a administração com transparência e participação real. Mary foi convidada para ser presidente interina, mas recusou com gentileza. Eu vim para a proteger, não para governar, disse ela sorrindo. No entanto, a paz recém-restaurada não veio sem cicatrizes. Alguns vizinhos ainda se mostravam desconfiados. Outros se sentiam envergonhados por terem acreditado nas mentiras de Caron. Mas aos poucos, as relações se reconstruíam. Crianças voltaram a brincar nos quintais. Portões antes fechados começaram a se abrir para convites e conversas. A vizinhança, enfim, respirava. Mary manteve sua rotina simples. Levava as crianças ao parque, cuidava do jardim e, de vez em quando, fazia longas caminhadas pela vizinhança. Ninguém mais ousava confrontar lá, não por medo, mas por respeito. Ela se tornara uma espécie de lenda local. A babado Polícia Federal norte-americana, que desmantelou o império secreto da OA, certa manhã. Enquanto organizava brinquedos no quintal, Dominique Reis apareceu de surpresa. Trazia em mãos um envelope. O do J está fechando oficialmente o caso. Com base em tudo que você coletou, Caron pode pegar até 12 anos. Mas ela já fez um acordo preliminar. Entregou nomes de envolvidos em outras cidades. Era uma rede nacional, Mary. E tudo começou aqui. Ela pegou o envelope, mas não o abriu. O que vai acontecer agora? Você nos ajudou a desenterrar uma rede inteira de corrupção comunitária. Vamos abrir uma força-tarefa. O nome do projeto é Silent Watch. Mary sorriu, balançando a cabeça. Sempre dramatizando, você é a protagonista perfeita para isso. Vai voltar para o campo? Ela olhou para as crianças, que corriam com risos livres pela grama. Já, tô no campo. Só que agora, jogando com outras regras. Naquela noite, Mary escreveu em seu velho caderno de anotações, onde costumava registrar missões. Confidences, Lakewood Heights. Caso encerrado, o mal. Aqui, usava sorrisos, cargos e reuniões formais. Mas bastou uma fagulha menos a verdade, para queimar toda a máscara. Justo não é aquele que grita mais alto, mas o que permanece em pé, mesmo quando está sozinho. Aqui, a justiça venceu. Por agora, corta para uma última cena. Mary fechando a porta de casa ao anoitecer, com o som das crianças rindo ao fundo. A câmera se afasta lentamente. A vizinhança parece em paz. As luzes se acendem uma a uma. E então, toda heroína usa capa. Algumas usam crachá e cuidam de crianças. E assim termina mais uma história de sombras expostas à luz. Mas em um mundo onde até a rua mais calma pode esconder segredos, sempre haverá alguém vigiando em silêncio. Nos vemos na próxima. Até mais, detetives do cotidiano.